Civilizações inteiras desapareceram do mapa. Não foi guerra, não foi doença, foi água. O rugido de um dilúvio varreu cidades, reinos e histórias inteiras da face da terra. Um mundo que deixou de existir, afogado na própria corrupção e pecado. Mas um homem já sabia de tudo, antes mesmo que acontecesse. 7 gerações depois de Adão, quando a violência e as trevas cobriam a terra, um homem foi chamado para interceder. Ele não empunhava espada, nem comandou exércitos, mas ele andou com Deus. Enoque era filho de Jared, veio da linhagem santa de Sete. E Deus o chamou para interceder, não apenas por sua geração, mas por toda a humanidade. O que ele viria mudaria tudo. Portas se abririam nos céus, segredos seriam revelados, e o destino dos ímpios seria selado para sempre. E a partir deste momento, nada na história da humanidade seria como antes. Tu, Enoque, meu servo fiel, levanta teus olhos e contempla. O céu e a terra estão em juízo. Os vigilantes abandonaram sua morada. A semente do mal se espalha entre os homens, e o clamor de sangue chega até mim. Escreve o que vês, para que as gerações saibam que eu sou o Senhor. O livro de Enoque revela segredos ocultos sobre o céu, o inferno, os anjos e os nefilins. Essa história cruza os limites do visível, mergulha em mistérios celestiais e revela verdades escondidas desde os dias de Adão até a história da linhagem amaldiçoada, que culmina na rebelião dos céus, dos gigantes que governaram sobre a terra e do julgamento que veio como um dilúvio de águas e fogo. Mas atenção, o que você vai ouvir pode mudar para sempre sua visão sobre a origem da maldade na terra. Assista agora a história proibida da Bíblia que mudou a humanidade. Uma história esquecida, contada em fragmentos, sussurrada nos textos antigos. A linhagem de Adão e Eva. Antes dos grandes impérios, das civilizações, antes de reis, religiões, havia algo mais profundo. Caim, o primeiro homem da história a cometer um assassinato, carregava mais do que ciúmes. Carregava uma linhagem maldita, anjos que abandonaram seu posto e gigantes que caminharam sobre a terra. A linhagem de Caim é associada à primeira cultura que rejeita a Deus. A cultura das cidades, do orgulho humano, das armas, da vaidade. Seu caminho foi seguido por homens poderosos, mas cruéis. Uma geração que começou a moldar o mundo à imagem da queda. Mas essa descendência não parou em Caim. Os primeiros homens, que viviam por séculos, haviam erguido cidades grandiosas, habitadas por reis e guerreiros. Uma linhagem que cresceu, se espalhou e se conectou com algo ainda mais sombrio. Com o passar das gerações, muitos se desviaram do caminho, unindo-se aos descendentes do mal e absorvendo seus costumes corrompidos. As cidades estavam afundadas na idolatria, na violência e na injustiça. O poder pertencia aos mais fortes, enquanto os fracos eram oprimidos e destruídos sem compaixão. No meio dessa terra corrompida, enquanto a linhagem de Caim crescia em meio ao pecado, a linhagem de Sete preservava e glorificava o nome do Senhor. Eles adoravam a Deus e serviam a Ele. Eram uma linhagem santa. Assim, a terra passa a abrigar 2 linhagens, a da promessa e a da serpente. Essa distinção será fundamental para entender os eventos seguintes. Os vigilantes caídos, anjos que desejaram mulheres. Deus não se agradava da forma como o mundo estava sendo conduzido. Ele queria que o céu e a terra caminhassem em harmonia.
e para isso enviou anjos para vigiar os homens. Anjos que observavam silenciosos, enviados como vigias para proteger a criação e zelar pelo equilíbrio do mundo dos homens. Os céus se abriram e desceram à terra os filhos de Deus, seres celestiais chamados de vigilantes. Liderados por um ser chamado Semiasa, cerca de 200 anjos desceram do céu e tocaram a terra. Eram belos, luminosos e obedientes ao Altíssimo. Eles tinham uma missão: observar, zelar pela paz e a ordem na terra, mas fizeram mais do que isso. Os anjos viam os homens se multiplicando, vivendo suas vidas simples, crescendo sob o sol. E o que começou como observação se transformou em fascínio. As filhas dos homens começaram a chamar a atenção dos anjos vigilantes. Sua beleza, seu jeito gracioso, sua sensualidade inocente. Os anjos começaram a desejar o que não lhes era permitido. Aquilo que só deveria ser contemplado, agora era desejado. Os anjos subiram ao Monte Hermon, e um plano profano começou a nascer entre eles. Eles queriam pôr em prática o plano profano. Senjasa, o líder dos anjos, temia ser o único a assumir tal risco. Então convenceu os outros anjos. Todos se comprometeram e juraram juntos sob maldição. Tomariam para si as filhas dos homens. Um pacto sombrio. Eles sabiam que estavam desafiando a ordem do Altíssimo. Sabiam que sua rebelião não teria volta, mas o desejo era mais forte. E assim, sob a luz da lua, eles desceram à terra. Não em asas flamejantes, mas tomando forma humana, com beleza e imponência que nenhum mortal poderia ignorar. Seu brilho não era mais de glória, mas de desejo e rebeldia. O livro de Gênesis, capítulo 6, relata: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres, escolhendo entre todas. Os anjos caídos aproximavam-se das aldeias, assumiram a aparência de homens gloriosos e assim se misturaram entre os homens. As mulheres, deslumbradas com aqueles seres tão belos e poderosos, se entregaram a eles. Eles as seduziram não apenas pela aparência, mas com presentes e segredos que só seres celestiais conheciam. Casamentos foram feitos em segredo, longe dos altares de Deus. Não eram uniões matrimoniais realizadas perante Deus, mas sim pactos próprios, selados com banquetes noturnos, música e rituais ao luar. As mulheres eram adornadas com joias e ungidas com óleos aromáticos preparados pelos próprios vigilantes. Esses casamentos misturavam desejo físico e um vínculo espiritual. Na prática, eram alianças de sangue e poder. Esses anjos caídos ensinaram à humanidade conhecimentos proibidos como armas, magia, astrologia, feitiçaria e encantamentos. Esses saberes, fora de seu tempo, corromperam os homens e desequilibraram o mundo. O surgimento dos Nefilins. Das entranhas da união entre os anjos vigilantes e as mulheres humanas surgiram os Nefilins. Gigantes, seres híbridos, parte celestial, parte humana, criaturas com fome insaciável, fortes, agressivos, dominadores. Eles cresceram rápido, tomaram territórios, assumiram o controle de cidades, impondo medo e adoração. Tornaram-se deuses para os homens, os valentes da antiguidade, os primeiros tiranos da terra. A humanidade, deslumbrada, se corrompeu. A sabedoria do céu virou instrumento de destruição na terra. As cidades passaram a cultuar os Nefilins como deuses. Altares foram erguidos, sacrifícios foram feitos, os inocentes esmagados.
a terra contaminada. Já não havia pureza, já não havia temor. O mal agora andava entre os homens e era adorado. Esses gigantes devoraram tudo o que os homens podiam produzir. E quando os homens já não conseguiam mais sustentá-los, os gigantes voltaram-se contra eles e começaram a devorar a humanidade. E Deus, olhando para a criação que havia feito, viu que tudo estava corrompido. Enoque, o escolhido por Deus. E viu o Senhor que a maldade se multiplicava sobre a terra, e um homem foi chamado para interceder. Deus escolheu um homem diferente dos demais, um homem que veio da linhagem santa de sete gerações após Adão e Eva. Essa era a linhagem da promessa. O homem escolhido por Deus foi Enoque, o filho de Zarede, o pai de Matusalém e o bisavô de Noé. Diferente de outros homens de sua época, Enoque procurava estar mais próximo de Deus. Ele se retirava para os montes, longe das cidades, e lá orava e meditava. E foi ali que Enoque percebeu uma presença diferente. Uma luz brilhante descia dos céus, um espírito forte e profundo, uma beleza indescritível. Era Deus. Enoque, eu te escolhi para ser o meu mensageiro, e o que está oculto será revelado através de ti. Levanta-te, Enoque, e segue o meu mensageiro celestial. E o homem santo, cuja boca foi aberta por Deus, foi levado por Uriel, guardião dos mistérios de Deus, até limiar dos céus. Ele atravessou as fronteiras do mundo físico e ascendeu aos céus. Fez uma jornada celestial que nenhum outro homem havia feito antes. Enoque, filho de Jarede, tu que encontrasse graça diante dos meus olhos, ouve o meu chamado. Escreve para que as gerações futuras conheçam a verdade e se preparem para o que está por vir. Senhor, o que desejas de mim? Eu sou apenas um homem diante de sua grandeza. E Uriel mostrou para Enoque os segredos dos céus e a corrupção da terra. É necessário que conheças a verdade, mesmo que ela te cause dor no coração. Escreve, Enoque, escreve o que vês e o que verás. Mas lembra-te, este conhecimento é um fardo. Nem todos o compreenderão e muitos o rejeitarão. Aceitarás este destino? Se essa for a vontade de Deus, eu a aceitarei. Mesmo que meu coração se quebre, escreverei o que deve ser escrito. Senhor, dai-me força para cumprir esse chamado. Enoque viu os livros celestiais sendo abertos, livros que registravam tudo, as obras dos justos, os pecados dos ímpios, os julgamentos que estavam por vir. Foi diante do trono de Deus que Enoque entendeu os segredos do tempo. Ele viu o dia do juízo que viria sobre a terra, mas também o homem justo que Deus traria como redenção. Após contemplar o trono do Altíssimo, Enoque recebeu uma nova missão. Não seria apenas um observador dos céus, seria agora uma testemunha contra os rebeldes. Enoque foi o escolhido para profetizar e pregar o arrependimento, para advertir o povo sobre o juízo divino e a responsabilidade dos seus atos. E no livro de Enoque deixaria tudo registrado. O crime que gritava diante de Deus, o erro antigo, monstruoso, que alterou o destino da terra e corrompeu o DNA da criação. Com coragem, Enoque começou a pregar. Ele andava de cidade em cidade, pedindo ao povo que abandonassem seus maus caminhos e voltassem ao Criador. Ele alertava quem um grande julgamento estava por vir, mas poucos o ouviram. A maioria o ridicularizava, o chamando de louco. Os reis e sacerdotes das falsas religiões o viam como uma ameaça. Enoque denunciava suas práticas, condenava seus sacrifícios humanos
e os acusava de afastar o povo da verdade. Isso fez com que poderosos se voltassem contra ele. Enoque sabia que sua missão não seria fácil, odiado pelos poderosos e rejeitado por muitos. Ele sabia que poderia ser morto a qualquer momento. Enoque viajou por cidades, levava a palavra de Deus, levava as profecias e as visões que havia visto, levava o recado do juízo, mas eles também não acreditavam e zombavam. O mundo estava cada vez mais mergulhado em caos. Os nefilins, com fome e poder, devastavam tudo, construíam impérios, corrompiam tudo ao redor. A terra, que antes era jardim, se tornava campo de guerra. Durante muito tempo, o Altíssimo permaneceu em silêncio, observando os eventos da terra, os pecados dos vigilantes, a corrupção da humanidade e a abominação dos nefilim. Mas o clamor dos justos e dos elementos da própria criação subiu até o céu. E então Deus respondeu: era hora de agir. O que tem sido feito não pode continuar. Os vigilantes serão acorrentados, seus filhos extintos, a terra purificada. O início do juízo final. O Altíssimo convocou seus santos anjos. O arcanjo Uriel foi enviado a Enoque já entre os céus para escrever a sentença dos anjos caídos. Miguel, Rafael e Gabriel se prepararam para a execução do juízo. E na terra, Enoque continuava a sua missão. Anos após anos, Enoque andou por cidades, vilas e desertos. Levou a palavra de Deus incansavelmente. Mesmo sem ser ouvido, tentou alertá-los sobre o juízo divino. Suas palavras eram motivos de zombaria para alguns e dúvidas para outros. O povo murmurava contra ele, os líderes o desprezavam e os poderosos começavam a vê-lo como uma ameaça que precisava ser eliminada. Mas ele não recuaria. Governantes tentaram prendê-lo, tentaram matá-lo, mas Deus não permitiria. A terra estava tomada pelo clamor de injustiça e os céus já não suportavam a maldade que crescia sem freios. Enoque orava a Deus. Precisava de forças e sabedoria para concluir a sua missão. Foi então que uma luz intensa o envolveu e a voz do Altíssimo falou com autoridade irresistível. Filho do homem, ouve as minhas palavras e escreve tudo o que te for revelado. Vai e anuncia aos justos que eles serão salvos, pois o dia da justiça se aproxima. Mas também advertirás os ímpios. Seu caminho de violência não ficará impune. A sentença já está decretada. Vai, Enoque, e anuncia aos vigilantes que do céu desceram. Não haverá paz para eles. Vossas súplicas não serão ouvidas. Vossos filhos, frutos da corrupção com as filhas dos homens, serão mortos, e seus espíritos vagarão como espíritos malignos sobre a terra. O Senhor revelou a Enoque que havia observado cada ato de corrupção, cada lágrima derramada e cada injustiça cometida sobre a terra. As cidades se enchiam de idolatria, os fortes esmagavam os fracos e a violência era celebrada como glória. Enoque desceu das alturas com o rosto iluminado pela presença de Deus, carregando em si a mensagem mais temida e mais urgente. Enoque percorreu vales e cidades, proclamando em voz firme as palavras de salvação e arrependimento. Arrependam-se, pois o juízo do Altíssimo vem sobre toda a carne. Abandonem a violência, pois a terra será lavada com águas que não cessarão, até que toda injustiça desapareça. O tempo da paciência divina estava chegando ao fim. Enoque, com o coração pesado, recebeu também a ordem de anunciar aos anjos caídos, os vigilantes, que não haveria perdão para eles. Seu destino estava selado e seus filhos, os gigantes, seriam destruídos.
conscientes de que o decreto era irrevogável. Os vigilantes se calaram. Com o passar dos anos, a advertência de Enoque foi esquecida por muitos. Os gigantes, filhos dos vigilantes e das mulheres humanas, continuavam dominando as terras e colhendo recursos com brutalidade. Onde passavam, deixavam campos vazios e cidades arruinadas. Enoque tornou-se o mensageiro da condenação dos vigilantes. Mas a sua missão foi pesada demais. Ele passou a ser perseguido. Líderes e governantes ofereciam recompensas a quem o capturasse. Mas Deus estava ali, guardando. Até que, em um dia misterioso, enquanto discursava em frente ao povo, uma luz o envolveu e Enoque foi levado por Deus sem conhecer a morte. Após a partida de Enoque, o silêncio pairou sobre a terra. Aqueles que haviam ouvido sua voz sentiam que algo se movia nos céus. Mas em vez de arrependimento, a humanidade mergulhou ainda mais fundo na corrupção. Conforme as gerações passavam, a violência não diminuía, crescia. O mundo antigo era governado pela lei do mais forte. Reis humanos imitavam a crueldade dos gigantes. Alianças eram feitas com seres espirituais caídos. E altares para divindades falsas consumiam sacrifícios humanos. Então, o decreto final ecoou dos céus. O meu espírito não permanecerá para sempre com o homem, pois ele é carne. Seus dias serão limitados. Os vigilantes caídos seriam acorrentados em abismos de trevas. Os nefilins exterminados. Mas seus espíritos não encontraram descanso porque não eram nem humanos, nem anjos. Então eles se tornaram amaldiçoados. E quando seus corpos morreram, suas almas se tornaram os espíritos malignos que vagam pela terra. Sim, os demônios. Eles não vêm do inferno, como muitos pensam. Eles são os espíritos dos gigantes, vagando, atormentando, presos entre o céu e a terra e privados da paz. Esse momento marca o colapso dos impérios construídos pela maldade que dominava a terra. Assim, a humanidade seria purificada por um juízo que cairia do céu e das profundezas da terra. Em meio a esse mundo sombrio, Deus escolheria um homem íntegro, de linhagem ainda não contaminada e fiel aos mandamentos do Altíssimo, para dar continuidade à linhagem santa e trazer esperança de um novo começo para a humanidade. Noé. No próximo vídeo você vai conhecer a história de Noé. Como Deus o escolheu para construir a arca e preservar a humanidade. Descubra como o mundo foi dividido após as águas do dilúvio. Como os filhos de Noé deram origem às nações. A história que conhecemos hoje, contada através do livro de Enoque, não é apenas sobre salvação. É um espelho, um reflexo do que acontece quando a humanidade abandona seu propósito. Olhe ao redor hoje. Guerra sem sentido, nações em colapso, tecnologia sem alma, poder sem misericórdia. Como chegamos aqui outra vez? Será que enterramos o passado ou apenas o esquecemos? Se essa história mexeu com você, deixe um comentário com a palavra "Eu lembro", pois há memórias mais antigas que os livros. E algumas estão adormecidas dentro de nós. Compartilhe com quem precisa acordar e ative o lembrete para não perder o próximo capítulo, porque a história não terminou no dilúvio, ela apenas começou. Enoque e Noé não eram perfeitos, mas eles ouviram a voz de Deus e escolheram obedecer, mesmo quando todos zombavam. Foi a fé que os sustentou, foi a esperança que os guiou, foi a obediência que salvou sua casa. E essa verdade permanece até hoje.
Talvez hoje você se sinta cercado por tempestades, mas a voz de Deus ainda chama. Ainda há lugar na arca. Ainda há tempo para recomeçar. Tenha fé, seja fiel e lembre-se, o Deus que livrou Noé ainda está no controle. Que Deus esteja com você.